Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre morar no Brasil ou no exterior. Eu vejo muita gente com essa dúvida e decidi fazer um vídeo sobre para elucidar esse tema. Eu gostaria de lembrar para vocês que sim, eu tenho o viés de alguém que quer sair do Brasil, que quer ir para outro lugar. Porém, eu decidi fazer esse vídeo sem colocar minha opinião. Decidi fazer um vídeo neutro para você saber o que é melhor para você. Tanto é que aqui, ó, em decisão final, tem aqui para você avaliar tudo, né, direitinho e ver o que é melhor para você, porque seu influencer favorito não vai te salvar caso você tome a decisão errada para sua vida, tá? Então, vamos começar. Sim, estão romantizando demais o exterior. Morar fora do Brasil, Paraguai, Chile, Argentina também, né? É um forte candidato. Uruguai. Esses lugares são top. Ainda mais na América do Sul, né? Porque é Europa, é Ásia, é Eurásia também. Tem aquela questão das guerras, né? Já a América do Sul não costuma ter tanto esse problema, vamos dizer assim. Mas, o que estão fazendo realmente, eu até acredito que seja algo de influência de pessoas maldosas mesmo, que querem romantizar demais isso e vender curso, vender mentoria, porque você vai ver, esses caras que ficam falando que Paraguai é muito bom, Paraguai é isso, Paraguai é aquilo, só falando bem e não falando os contras da decisão, esses caras vendem mentoria. E é assim que eles ganham dinheiro, enganando otário. Muitas vezes cobrando sem explicar direito as coisas. Eu já vi casos de gente pagando, pô, 15 mil reais para fazer o processo completo. Inclusive agora tive algumas atualizações, né? Confesso que não estou por dentro, mas parece que deu uma dificultada. Porém, ainda é possível você se planejar e ir para o Paraguai. E sim, como eu escrevi aqui, o futuro do Brasil é brutal. Porém, é como eu falei com vocês no começo, né? Para 90% das pessoas, fugir sem ter um plano é a pior decisão possível. É melhor ficar no Brasil, onde você já está estabelecido. Sim, parece papo de servidor público, né? Não, estabilidade e tal. A questão não é essa. É que vocês tomam decisões sem entender a gravidade da decisão que vocês estão tomando. Toda decisão que você toma na vida são decisões econômicas, porque você está mexendo com recursos limitados do mundo. Por isso, são decisões econômicas. Economia é uma palavra de escassez, como muitos de vocês já sabem, né? Se vocês leram o básico de economia austríaca. Então, para começo de conversa, tá? Entenda a sua situação. Como você está? Com quem você trabalha? Você ganha renda online? É algo muito pessoal, tá? Você é CLT? Eu ganho 2.000 conto, ganho 3.000 conto, eu faço bico, eu moro com meus pais. Aqui é algo muito pessoal. Mas entenda a sua situação atual antes de começar a ver o que eu vou falar aqui. Anote, tá? Sim, faça uma anotação, porque isso é algo sério. Não se toma uma decisão dessa aqui, pessoal. Morar no Brasil ou no exterior é por pura euforia, porque não, o meu influencer tá falando que é bom, eu vou. Não, não é assim, tá? Pelo amor de Deus. Então, entendendo isso, minha situação, pô, as variáveis que eu tenho, né? Poucas variáveis. Pode dizer, idade, se mora com os pais ou não, se é independente financeiramente, se está com alguma dívida, coisas básicas mesmo, para você saber da onde você está partindo, ok? E aí, com base nisso, eu quero fazer alguns questionamentos. Para quem quer ficar no Brasil, você se incomodaria ou estaria sequer preparado para coisas desse tipo aqui? Primeiro lugar, fim da privacidade digital, que já está acontecendo, né? Para quem não sabe, você ir fazer uma denúncia anônima no Gov, tem que colocar o rostinho lá agora por causa da Lei Felca. Pois é, pessoal. A Lei Felca também agora obriga Discord, etc. Assim, não colou tanto ainda, mas agora estão querendo apertar mais lá do Discord e provavelmente vão proibir, tá? Software livre, o famoso open source, simplesmente porque o Estado hipervigilante opera dessa maneira. O Brasil, um dos principais colegas comerciais do Brasil, né? Parceiros comerciais do Brasil, é a China. Eu vou explicar para vocês algo bem interessante da China, pessoal. A China tem 700 milhões de câmeras para 1,4 bilhões de habitantes. A China tem crédito social. A China tem listas negras de pessoas com base naquele crédito social. Isso é China. Eu vejo muita gente dizendo que a China é socialista.
Bom, talvez um tempo atrás você estivesse correto, mas eu acho mais coerente você dizer que a China é fascista. Porque o que é que significa fascismo? O fascismo, ele é nada mais nada menos do que o controle indireto da economia pelo Estado, ou seja, ele vai criar todas as regras, vai botar a regulação artificial, a porra toda, só que ainda existe a iniciativa privada. Ele não expropriou os meios de produção. Isso é fascismo. E aliado a isso, é claro, tem o apoio ao coletivismo, né? Que eu nem conto muito isso, tá? Eu geralmente só falo a primeira parte porque apoio ao coletivismo eu não conheço. Me cite aí um estado que não tem apoio ao coletivismo. Mas, ok. Se você é homem, outra coisa muito importante, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas vocês viram que tá para passar aí um PL da misoginia. Lei de misoginia é imputável e imprescritível. Então, se você tomar uma acusação disso, você tá fudido. E a gente tá vendo cada vez mais, né? Por parte do feminismo, até mesmo mulheres comuns, que são pessoas normais, pessoas ok, bacanas mesmo, tranquilo de se conviver, até porque eu não demonizo nenhum tipo de sexo ou algo do tipo, nem homem nem mulher, pra mim são seres humanos e devem ser tratados igualmente. Só que até mesmo essas pessoas, homens também, muitos homens, estão demonizando a si mesmo, demonizando homens, dizendo que todo homem é aquilo ali em potencial. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Esse argumento já é bem velho no feminismo. E isso não tem previsão de parada, tá? Parece que o homem, ele realmente virou um cidadão de quinta categoria, como o Renato Amoedo fala, né? A nossa vida vale menos do que a de um cachorro. Pois é. Eu lembro que teve aquela repercussão toda com o caso do Orelha, né? Cachorro Orelha. E eu fiquei muito surpreso, não pela gravidade do caso em si, porque, sendo bem sério, pessoal, eu vejo casos muito piores acontecer com seres humanos e não dá em nada. Existem grupos, acho que no estado de vocês também tem, grupos que eles postam as coisas explícitas do que acontece. E assim, eu não sou de ficar olhando muito isso, tá? Mas eu tenho a ciência de que tem coisas brutais ali. Então, acontecer algo com um animal, gerar mais repercussão a nível nacional do que coisas com seres humanos. Trabalhador morrendo todo dia na mão de vagabundo, perdendo pertence para vagabundo que trabalhou durante 5 anos para ter. Isso não repercute. Agora, um cachorro repercute. Eu não consigo entender isso. Inclusive, outra coisa que repercute muito é a tal da violência contra a mulher, né? Isso também está repercutindo muito. E nada de pautas masculinas. Não vou nem entrar no mérito aqui, tá? Se essa pauta da violência contra a mulher, ela é algo relevante. Eu acredito que seja algo relevante, tá? Sou um feminista declarado aqui. Acredito que é algo a ser combatido. Porém, a gente também tem que olhar as pautas masculinas, né? Enfim, outra coisa que vamos ter sem precedentes, já está tendo, né? É mais Estado em tudo. O próprio fim da privacidade digital é isso, né? O sonho molhado dos esquerdistas, dos socialistas, fascistas, que sejam, é controle totalitário da internet, porque agora eles têm essa arma na mão deles. Eles controlam, no momento que eles quiserem, eles controlam, porque a Big Tech está na mão deles. Se eles derem uma ordem judicial, se a Big Tech quiser continuar atuando no país, ela vai ter que seguir as ordens. Então, assim, Big Techs e Estado é uma linha assim muito tênue, né? Eles estão diretamente ligados. Mas, beleza. Outra coisa é a hiperinflação, que é a consequência do mais Estado em tudo, né? Mises já explicou por que o socialismo é impossível, justamente falando da teoria do cálculo econômico, que todo preço, eu vou explicar de maneira simples, tá? Todo preço que você vê na sua vida, ele é uma informação. Quando o Estado interfere na economia, ele distorce os preços, porque os preços deixam de ser regulados naturalmente pelo mercado e passam a ter a mão invisível ali no meio. É basicamente isso que Mises argumentava, tá? É claro que não é só isso. Tem um livro do Mises completaço refutando o socialismo, então eu não iria explicar ele aqui nesse vídeo inteiro, né? Mas, beleza. Sobre a hiperinflação e reduflação é o seguinte. Hiperinflação, vocês já sabem o que é, né? É o aumento desenfreado da base monetária que resulta no desenfreado desvalorizamento, se é que eu posso dizer assim, é que essa palavra existe, né? Da moeda. E reduflação é quando o preço até se mantém, porém a qualidade do produto é outra. Então, aqui não reduz o preço, pode até manter o preço, mas reduz a qualidade, que é o que acontece assim a nível global, tá? A hiperinflação também eu acredito que seja algo que vai chegar a nível global, porque a moeda fiduciária, ela não deflaciona. O futuro de
todas as moedas fiduciárias é o colapso. Não existe topo para o Bitcoin justamente porque não existe fundo para a moeda fiduciária. Vocês precisam entender isso e eu recomendo a leitura do Padrão Bitcoin, do Safe Indianos e Bitcoin Red Pill do Renato Amoedo. Mas vamos continuar aqui, né? Outra coisa, assim, a gente chegou agora em 2 pontos muito bons, que é uma possível dominação de warlords no Brasil e uma possível proibição da fuga do país. Vamos falar primeiro da fuga do país. Já falei para vocês que o principal parceiro comercial do Brasil é a China, né? E na China tem essa política chamada SD-Bans. E como é que funciona isso? Vale tanto para cidadão chinês quanto para estrangeiro, tá? E literalmente vai te impedir de sair do país. Sem notificação prévia, você só vai descobrir isso no aeroporto. Então, assim, se eles quiserem te prender lá, eles conseguem. E eu acredito veemente que isso irá acontecer com o Brasil. E sobre o Warlords, para quem não sabe, a tradução de Warlords é Senhores da Guerra, tá? E o Brasil, 26 a 28 milhões de brasileiros já vivem em áreas dominadas por facções ou milícias. E eu só vejo isso aumentando. Não tem freio para isso. Está brutal. E esses caras, eles não trabalham mais só com a venda de materiais ilícitos. É agora a internet, bujão de gás, esse tipo de coisa. Então, assim, eles estão se expandindo a nível maior do que o Estado, né? Porque o Estado brasileiro não cresce, ele só decresce, como está mostrado aqui, que o Brasil colapsará em 2027. Existem aqui, ó, projeções oficiais mostrando isso. Tem aqui essa pesquisa, ó, que se eu não me engano, foi algo feito em 2024, então não é de hoje, tá? Já tem um tempo isso daí que se estima, porque o tripé macroeconômico, ou seja, o plano real original já acabou, que era o tripé lá certinho, que você tinha que seguir a risca, tinha que bater o superávit primário, ou seja, você não podia gastar mais do que arrecada. Mas beleza, você está preparado para tudo isso? Ou se incomodaria? Porque assim, se incomodar, eu acredito que todos se incomodariam. Agora, estar preparado é algo que poucos estão, né? Primeiro, privacidade. Na verdade, é assim, para tudo isso daqui, só vejo uma solução plausível, tá? Que é a Matopil, que inclusive quem vai falar muito bem é o Lucas, do canal O Viajante, né? E, pô, pra mim ele é a maior referência desse assunto no Brasil, né? Eu não acompanho tanto sobre o vivencialismo, então posso estar falando besteira, mas quem mais me ensinou sobre foi ele. Enfim, o que é a Matopil sobre o vivencialismo? É você ser autossuficiente e não depender de governo. De maneira simples, é isso. Então, você moraria... Uma estratégia muito boa, tá? Vou entregar ouro para vocês agora. Você moraria perto de uma fronteira, que no caso dê para você atravessar de barco ou de veleiro, que seja, e morar ali naquele mato, fazer suas plantações, que seja. Eu não vou... É porque eu iria falar sobre uns tipos de colheitas que eu não sei se são legais. Então eu vou evitar falar no vídeo, né? Porque vão dizer que eu tô fazendo apologia ao crime, eu realmente não sei. Mas basicamente você seria autossuficiente em proteínas. Você teria galinha você pode ter tranquilamente no Brasil. Tilápia, até onde eu sei, você pode para consumo próprio também. Então, assim, você não dependeria de governo para comida, para proteína, esse tipo de coisa. Então aqui a hiperinflação já ia ter um efeito brutalmente menor em você. Porque qual é o essencial para você sobreviver? Comida. E hiperinflação não iria afetar, por exemplo, a sua Starlink. Você conseguiria manter a sua Starlink de boa. Porque hiperinflação, ela quando chega, afeta mais produtos convencionais de mercado, beleza? Agora, 2 coisas muito importantes aqui, pessoal, que não tem como, literalmente não tem o que fazer nem morando no mato, é isso aqui, ó. É a demonização do homem e o fim da privacidade digital. Porque se você usa a internet de maneira normal aqui no Brasil, você já está sendo meio que doxado, né? Porque hoje em dia, OPSEC é quase que um privilégio. Nem todo mundo consegue ter. Pois é. E a demonização do homem é algo generalizado, leis contra homens principalmente, né? E aí, meu parceiro, só se você realmente não tivesse contato com pessoas
e é algo que é prejudicial ao ser humano, tá? O ser humano é biopsicossocial, então ele tem a necessidade biológica de contato peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa. Então, assim, seria algo antibiológico você se isolar a esse nível, mas é possível sim, tá? Você lidar com tudo isso. Menos com a parte da privacidade, porque se o governo, por exemplo, ele proíbe definitivamente VPNs, esse tipo de coisa no país. Então, sua privacidade já foi pro saco pela simples decisão de um burocrata. Porque, beleza, você poderia usar de maneira ilegal, mas você vai estar cometendo um crime. E eu acredito que a maioria aqui que está me assistindo adota o estilo de vida cinza, onde ele prefere viver abaixo do radar do que tentar bater de frente com o Estado em coisas que não valem a pena. Assim, na verdade, na minha visão, não vale a pena você bater de frente com o Estado com nada. Apenas comprando Bitcoin em autocustódia e sem falar a ninguém, tá? Sem ficar falando por aí, eu tenho Bitcoin, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tranquilo. Compre e fique na sua. Beleza? Abri um tópico aqui sem querer. Enfim, outra pergunta que eu tenho para te fazer, né? Depois de te conscientizar sobre o que pode acontecer, sobre o que te incomodaria. Porque assim, incomodar, acho que todo mundo se incomoda com essas 6 coisas que eu citei aqui, né? O problema é se você está preparado e se você acha que vale a pena se preparar tanto assim só para sobreviver no país, beleza? Aí a gente vem aqui pro ponto. Você gosta mesmo do Brasil? O que eu vejo é que muita gente diz, eu sou patriota, eu amo minha nação, minha pátria. Esse tipo de gente que eu vejo falando, eu acredito fortemente, sem partir do conceito de arrogância fatal, tá? Que, eu sei o que é melhor pro outro. Não, eu não tô fazendo um imperativo para você seguir na sua vida. Não, não é isso. Eu tô dizendo uma opinião minha. O que eu acredito que essas pessoas realmente gostariam é os Estados Unidos. Porque geralmente quem diz, eu amo o Brasil, são patriotas, né? E bolsonaristas também. Esse tipo de gente, o perfil dessa galera é Estados Unidos. Muitas vezes não é Brasil. E você dizer que amo o Brasil sem ter experimentado outros países é complicado, né? Porque, beleza, você pode amar o Brasil, mas você pode amar mais ainda outro país, né? Então, eu não tomaria a decisão de ficar no Brasil sem antes experimentar outros lugares, ter experiências, porque no final, uma grama de prática vale mais do que uma tonelada de teoria. Isso é um fato, assim, acho que basicamente todos os assuntos, né? Acho que isso é algo unânime. E chegando no final aqui, né? Vamos lá. Tem essa parte aqui que eu vejo acontecer muito, que é sobre você subestimar os socialistas. Eu vejo muita gente errando aqui, porque são pessoas que não têm nenhum fundamento, nenhuma fundamentação lógica para continuar no Brasil. Eles têm apenas uma falsa esperança de que tudo vai melhorar e que os socialistas não vão cumprir a sua palavra, de que não, o Brasil ele não vai virar uma Venezuela. Essas coisas aqui que eu citei acima, isso daqui é balela, isso não vai acontecer. Tem gente que pensa assim. E respeito a opinião, tranquilo. Inclusive, se você discorda de mim, pode comentar aí abaixo. A questão é que não importa se você, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos que ver o que aconteceu na prática. Mao Tse-tung, o cara responsável pela morte, dependendo da pesquisa, de até 80 milhões de pessoas, foi a ditadura mais assassina da história da humanidade, bicho. Sabe como é que ele se chamava? Como é que chamava o regime dele, o governo dele? Democracia. Pois é, a ditadura mais assassina da história da humanidade se vendia como uma democracia. Isso é democracia. Pois é, meu irmão, se você ainda tá nessa matrix de que não, todo mundo deveria ter direito a voto, sufrágio universal é algo legítimo. Então, você tem que ler aquele livro do Hope, velho. Hans Hermann Hope, para quem quiser pesquisar aí. Democracia, o Deus que falhou. E falhou muito, viu? Ele até argumenta de que as monarquias são intrinsecamente superiores às democracias. E ele não é pró-monarquia, tá? Ele diz que, na verdade, não é que são superiores, são menos piores. Porque o Hope, ele é ANCAP, né? Ele argumenta... eu prefiro nem falar o que Hope argumenta, tá? Eu vou ficar tranquilo. Mas beleza. Eu não subestimaria socialista, não, velho. Eu não subestimaria aliado da China, a galera que deixou Maduro ficar aqui e não prendeu ele, não fez porra nenhuma. Rapaz, eu não subestimaria essa galera, não, velho. Mas beleza. Agora também tem o outro extremo, né? Tem aqui a parte de quem subestima, que não tem nenhuma fundamentação, não tem motivo, é só loucura da cabeça, um devaneio. Mas tem quem superestima. Eles acham que só os governantes do Brasil são psicopatas ponerológicos e
é justamente diretamente interligado com a primeira parte, tá? Sobre romantizar demais o exterior, que é você achar que só o Brasil tem políticos ruins. Hayek explicou no livro dele, O Caminho da Servidão, que os piores sistematicamente chegam ao poder. E isso não é algo do Brasil, de fora, não sei o quê. Não. É de todos os estados mundiais. Todos os estados mundiais são ilegítimos. O Estado é ilegítimo. Se você não entende isso, você é analfabeto, tem que ler. Acho que é o primeiro livro de Rothbard, meu irmão. É a Anatomia do Estado. É o mínimo para você querer discutir com o ANCAP. Beleza. Leia pelo menos o básico. É a Anatomia do Estado, é a Lei de Bastiat, as 6 lições de Mises. Porra, pelo amor de Deus. Então, tendo noção de que nós somos governados e conterrâneos, pessoas de outros continentes também são governados por psicopatas planologicos. Sempre espere o pior. Se vis passem, no caso, eu falei errado, né? Se vis passem para bellum. Se você quer paz, se prepare para a guerra. Meu irmão, eu não quero fazer nada contra você, velho. Assim, uma situação hipotética, né? Contra, por exemplo, alguém que quer me agredir. Rapaz, eu não quero fazer nada contra você. Eu preferia a pacificidade. Eu preferia seguir o PNA. No caso, eu estou seguindo o PNA, né? Se ele tiver vindo e eu retaliar ele, eu tô seguindo o PNA. Mas enfim. Eu não quero ir pra guerra, mas eu prefiro ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. É isso que eu queria dizer. E sobre superestimar os socialistas, o que seria isso? É você também fantasiar a ponto de achar que coisas impossíveis venham a acontecer, como por exemplo, o Brasil tomar Bitcoin em autocustódia, o Brasil quebrar o Bitcoin. Isso é matematicamente, a nível de código, tá, do próprio Bitcoin, que é um protocolo em si, é impossível. Existem coisas que, pelo amor de Deus, não faz nem sentido você falar. Mas, enfim, vamos lá. A decisão final. Bom, você precisa fazer apenas uma única coisa em essência para tomar essa decisão, que é avaliar e analisar de maneira a nível matemático mesmo todas as variáveis. E com base nisso, ver o que será melhor para você. Com base em quê? No que você ouviu aqui e no que você gosta, em quem é você, qual é o seu perfil, na sua personalidade. Com base nisso, entende? Porque no final, não é nenhum influenciador que você gosta que vai te salvar se você tomar a decisão errada. Vi seu vídeo, usuário. Terminei tomando a decisão errada mesmo assim. Pois é. A salvação é individual, não vou te salvar. Vai se fuder sozinho. É assim que funciona o mundo. Não é um mar de rosas isso aqui. Você é homem. Aprenda a tomar decisões. E um conselho: não tome nenhuma decisão quando você está muito triste e nem quando você está muito animado. Esteja neutro, ok? Mas enfim, o vídeo foi esse, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca feedback nos comentários, dá um hype no vídeo, né? Porque eu acho que o YouTube vai cortar fortemente meu alcance nos próximos dias ou semanas aí. Mas é isso. Fui.